Nas vastas planícies de Córdoba, onde o horizonte se perde no verde infinito das pastagens, a história de Salvatore Mancuso não começou com violência, mas com a sólida promessa de prosperidade de uma elite rural. Filho de um imigrante italiano que buscou na Colômbia um solo fértil para plantar seus sonhos de grandeza, Salvatore cresceu imerso no privilégio e na responsabilidade de administrar o legado da família. Ele era a personificação do sucesso regional, um empresário educado, administrador habilidoso e um homem respeitado nos círculos sociais de Monteria. Contudo, sob o sol implacável daquela região, a terra que lhe dava riqueza começou a exigir um tributo de sangue que ele jamais imaginou pagar. A vida tranquila do pecuarista de elite estava prestes a ser consumida por uma tempestade que mudaria a Colômbia para sempre. A década de 90 trouxe uma sombra sufocante que se alongava sobre as fazendas. As guerrilhas das Farc e do ELN, antes figuras distantes nos jornais, tornaram-se uma realidade brutal e diária no campo. Para pecuaristas como Mancuso, o medo não era uma abstração, mas um acompanhante constante em cada deslocamento. As extorsões, cinicamente chamadas de vacinas, tornaram-se o preço humilhante da sobrevivência, mas o dinheiro nunca parecia suficiente para saciar a sede dos rebeldes. Quando as ameaças de sequestro surgiram e amigos próximos começaram a desaparecer sem deixar rastros, o verniz de civilidade de Salvatore rachou. O Estado, que deveria ser o guardião da ordem, era uma ausência sentida, um vulto impotente que deixava os cidadãos à mercê da barbárie e do caos rural sem qualquer proteção real. Sentindo-se completamente abandonado, Mancuso enfrentou o dilema que definiria sua existência. Ele poderia fugir com sua fortuna para o exterior ou escolher lutar pelo que considerava seu por direito. O medo, quando não encontra refúgio na lei, muitas vezes se transmuta em uma raiva fria e calculista. Foi nesse estado de vulnerabilidade que o pecuarista de elite teve seu primeiro contato com os irmãos Castanho. Carlos e Vicente já eram nomes sussurrados com pavor nas sombras do conflito colombiano. Eles ofereciam algo que o exército não garantia. A promessa violenta de que o medo mudaria de lado, devolvendo a sensação de controle aos que haviam sido humilhados pelas guerrilhas por tanto tempo nas montanhas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O encontro com os paramilitares foi o catalisador de uma transformação profunda e irreversível. Mancuso não via naqueles homens criminosos comuns, mas aliados estratégicos que compartilhavam seu ódio visceral pelos grupos insurgentes. A decisão de deixar de ser uma vítima para se tornar um agressor foi um pacto selado na necessidade de proteção à sua família e propriedade. Ele acreditava piamente que estava cruzando uma linha ética temporária por um bem maior, salvaguardando a ordem social. No entanto, o que começou como um grupo de autodefesa financiado por vizinhos desesperados, rapidamente se transformou em uma estrutura sombria. Salvatore percebeu que a eficácia do terror era uma ferramenta de poder poderosa, capaz de garantir uma obediência absoluta que o dinheiro e o prestígio jamais comprariam. Ao empunhar uma arma pela primeira vez com intenção real de combate, algo mudou definitivamente no íntimo do empresário. A sensação de poder que vinha do metal frio era inebriante. O homem preocupado com gado e colheita descobria uma nova vocação, a guerra paramilitar. Ele passou a ver o território não como local de produção, mas como tabuleiro estratégico onde a moralidade era apenas um obstáculo para a vitória. O medo que o paralisava fora transferido para aqueles que ele agora caçava com frieza. Salvatore Mancuso não era mais apenas um pecuarista. Ele se tornava o arquiteto de uma máquina de guerra que cobriria a Colômbia de cinzas.
A riqueza era vasta, mas o domínio sobre a vida e a morte era um vício mais potente. Ele mergulhava no abismo, e o primeiro passo já fora dado. A aliança estratégica com os irmãos Castanho não foi apenas um pacto de conveniência momentânea, mas o alicerce de uma estrutura muito maior e mais sinistra do que qualquer grupo de vigilantes já visto. Sob a liderança intelectual de Salvatore Mancuso, os grupos dispersos de autodefesa começaram a se consolidar nas temidas Autodefesas Unidas da Colômbia, a AUC. Mancuso trouxe para o movimento uma visão empresarial, transformando o caos das milícias rurais em uma máquina de guerra paramilitar altamente organizada. Sob seu comando, o grupo adquiriu hierarquia rígida e sistemas de logística avançados. Ele não desejava apenas repelir as guerrilhas, pretendia erradicar qualquer vestígio de influência esquerdista no solo colombiano, utilizando uma metodologia de terror psicológico implacável. Para Salvatore, a guerra não era apenas um combate de fuzis, mas uma operação logística de controle territorial absoluto e submissão da população. À medida que a AUC se expandia, o rastro de destruição tornava-se a assinatura inconfundível de Mancuso. A estratégia militar baseava-se em uma lógica devastadora. Para derrotar a guerrilha, era necessário drenar a água onde o peixe subversivo nadava. Isso significava que qualquer civil suspeito de fornecer apoio ou silêncio aos rebeldes tornava-se um alvo legítimo. Essa filosofia de terra arrasada levou a episódios de uma brutalidade que chocou a consciência nacional. O massacre de El Salado permanece como uma cicatriz na memória do país. Naqueles dias sombrios, os homens de Mancuso tomaram o vilarejo e, entre canções populares, transformaram a praça em um abatedouro humano. Civis foram torturados e executados diante de seus familiares, enquanto os paramilitares celebravam a limpeza com música. Para Salvatore, tais atos eram etapas cirúrgicas para purgar a pátria do que definia como um câncer ideológico infiltrado. Enquanto o campo era consumido pelas cinzas e milhares de famílias fugiam para escapar da morte, a vida de Salvatore Mancuso em Monteria refletia uma realidade de luxo e sofisticação. Ele transitava pelos círculos mais exclusivos da sociedade com a elegância de um magnata, trajando roupas sob medida e habitando mansões suntuosas. O contraste era violento. O mesmo líder que autorizava massacres sangrentos era o convidado de honra em jantares da elite regional. Salvatore via-se como o baluarte da civilização, o herói necessário de uma classe alta que preferia ignorar a origem do sangue que garantia sua segurança. Ele era o soberano de um domínio onde o medo de uns era o conforto de outros, e sua fortuna crescia em proporção direta à sua influência bélica e ao controle territorial que exercia com punho de ferro. Contudo, a verdadeira magnitude do poder de Mancuso residia na teia invisível que ele teceu dentro das instituições do Estado colombiano. A infiltração paramilitar não ocorreu por acidente, mas através de um plano meticuloso de cooptação. Oficiais do exército e comandos da polícia muitas vezes atuavam em sintonia com os interesses da AUC, fornecendo inteligência estratégica e munições. Salvatore percebeu que o uniforme da lei e a braçadeira paramilitar eram frequentemente duas faces da mesma moeda na luta contra a subversão. Ele não estava apenas combatendo um inimigo externo, estava construindo um Estado dentro do Estado, onde a linha entre a legalidade e a criminalidade havia sido deliberadamente apagada. A cumplicidade das autoridades era o segredo público que permitia à sua máquina de morte operar sem qualquer receio de punição por parte da justiça tradicional colombiana. Essa rede de proteção garantiu que a AUC operasse com uma impunidade quase absoluta.
Mancuso dominava territórios vastos, mas sua ambição agora rastejava pelos corredores do poder político central. Ele não se percebia mais como um fora da lei, mas como um aliado essencial do sistema, um operador que realizava as tarefas brutais que a democracia impedia o exército oficial de executar abertamente. O pecuarista que pegou em armas por medo tornara-se o arquiteto de um império de terror, onde cada massacre servia para consolidar sua hegemonia. Ele sentia-se intocável, acreditando que sua utilidade para o poder o protegeria para sempre. No entanto, o início da infiltração paramilitar nas altas esferas do governo estava prestes a revelar que o exército e a polícia eram, muitas vezes, apenas os primeiros degraus de uma escada de corrupção muito mais profunda. A influência de Salvatore Mancuso não era mais um segredo sussurrado nos bastidores das fazendas de Córdoba. Ela havia se transformado em uma força institucionalizada, um fenômeno sombrio que a história colombiana registraria para sempre como a parapolítica. Com a precisão de um estrategista empresarial, ele coordenou a ascensão de senadores, governadores e prefeitos, garantindo que as diretrizes das Autodefesas Unidas da Colômbia fossem defendidas no coração legislativo da nação. Através da coação armada e do financiamento ilícito, Salvatore moldou o mapa político, transformando o Congresso da República em uma extensão de seu domínio paramilitar. Ele não apenas comprava votos, ele comprava lealdades profundas, silenciando opositores com a mesma frieza com que eliminava inimigos nos campos de batalha. A corrupção não era um mero efeito colateral, mas o próprio motor de sua estratégia de sobrevivência e expansão. O Estado, que outrora o vira como um mal necessário contra a guerrilha, agora estava enredado em uma teia de favores e medo tecida pelo ex-pecuarista. O ápice dessa audácia ocorreu quando Mancuso atravessou as portas do Congresso com a arrogância de quem se sente o verdadeiro dono do destino de milhões. Ele não entrou como um prisioneiro algemado, mas como um orador convidado em um evento que chocou os alicerces democráticos do país. Naquele dia, a atmosfera em Bogotá estava carregada de uma tensão surreal e pesada. Ele subiu ao púlpito com a postura de um estadista, olhando com desdém para aqueles que representavam a lei. Em seu discurso, ele se apresentou como o salvador de uma pátria esquecida, o homem corajoso que fizera o que o exército oficial falhara em realizar. Ele sentia o peso do prestígio e o calor dos aplausos de muitos congressistas que ele mesmo ajudara a eleger com o fuzil e o suborno. Na sua mente distorcida, Salvatore não era um criminoso de guerra, mas um herói que sacrificara sua reputação para livrar o país da ameaça comunista. A soberba transbordava em cada palavra proferida, consolidando sua convicção absoluta de que ele era intocável pela justiça humana e divina. Contudo, por trás da fachada política e do discurso patriótico, o império paramilitar estava sofrendo uma metamorfose perigosa. O financiamento da guerra, que inicialmente provinha de proprietários de terras, agora dependia quase inteiramente das rotas lucrativas do narcotráfico internacional. Essa transição gerou rachaduras profundas na cúpula da UC. Salvatore encontrava-se em uma disputa silenciosa, mas feroz, com os irmãos Castanho. Carlos Castanho, movido por uma visão mais ideológica e preocupado com a imagem internacional, via com desdém a transformação da organização em um cartel de drogas. Já Mancuso e outros comandantes enxergavam no pó branco o combustível necessário para manter seu poder e luxo. A tensão interna crescia à medida que o controle das rotas de exportação de cocaína se tornava o verdadeiro prêmio da guerra, e a fraternidade de armas que outrora os unira começava a se dissolver em um mar de desconfiança e conspirações de morte. Mancuso, imerso em seu próprio mito de grandeza,
Ignorava os sinais de que o cenário global estava mudando drasticamente. Sua vida em Monteria era um monumento à sua megalomania, cercado por segurança pesada e luxos que desafiavam a realidade da nação. As festas suntuosas em suas fazendas eram frequentadas por figuras poderosas, que agora, em público, começavam a desviar o olhar quando seu nome era mencionado. Ele acreditava piamente que sua colaboração anterior com as elites e sua influência no governo de Álvaro Uribe lhe garantiriam imunidade perpétua. No entanto, o radar da justiça internacional começava a focar intensamente nos crimes de lesa humanidade cometidos sob seu comando. Relatórios de direitos humanos e a pressão crescente dos Estados Unidos exigiam que a Colômbia prestasse contas pelos massacres e pelo tráfico desenfreado. O aliado que ontem era visto como um protetor indispensável estava rapidamente se tornando um fardo político pesado demais para ser sustentado pela elite em Bogotá. A atmosfera nos corredores do poder começou a esfriar para Salvatore de forma quase imperceptível, mas constante. O governo Uribe, sob o escrutínio global e a necessidade de manter a legitimidade democrática, via-se obrigado a demonstrar que a autoridade legal era soberana sobre os exércitos privados. O processo de desmobilização que se desenhava escondia armadilhas que Mancuso, em sua prepotência, não fora capaz de prever totalmente. O homem que se sentia o arquiteto da nova ordem colombiana percebia, pouco a pouco, que o tabuleiro estava sendo reorganizado por forças que ele não podia comprar. A sombra da extradição, que antes parecia um pesadelo impossível, começava a se materializar no horizonte como uma possibilidade real e aterradora. Salvatore Mancuso logo descobriria que, na política de alto nível, a gratidão é uma moeda que desvaloriza rapidamente assim que o aliado de ontem se torna o problema diplomático de amanhã. O processo de desmobilização em Santa Fé de Ralito foi vendido como um caminho de redenção para os comandantes da ZAUC, mas para Salvatore Mancuso representava uma cartada final em busca de legitimidade política. Sob o sol escaldante de Córdoba, ele negociou com a astúcia do empresário que sempre foi, trocando as fardas camufladas por camisas de linho branco que refletiam uma falsa pureza. A promessa do governo era tentadora e aparentemente segura. Penas reduzidas de no máximo 8 anos em troca do desmantelamento da estrutura paramilitar e da confissão de seus inúmeros crimes. Mancuso acreditava piamente que, ao se entregar voluntariamente ao processo de justiça e paz, estaria apenas pagando um pedágio temporário e necessário para finalmente integrar-se à aristocracia que ele tanto protegeu com ferro e fogo. Na sua visão distorcida, ele se via como um patriota incompreendido que merecia a clemência do Estado, e não como um carrasco sanguinário que aguardava o julgamento da história. No entanto, a paz prometida sob o teto de palha de Ralito revelou-se um castelo de areia que as marés políticas começaram a derrubar rapidamente. Enquanto ele e seus companheiros de armas permaneciam reclusos em centros de detenção improvisados, acreditando estarem seguros sob a proteção da lei colombiana, os ventos em Bogotá mudaram de direção com uma força avassaladora. A pressão de Washington sobre o governo de Álvaro Uribe tornou-se um fardo insuportável, com os Estados Unidos exigindo resultados concretos e imediatos contra os barões do narcotráfico que vestiam uniformes militares. No dia 13 de maio de 2008, o silêncio pesado da madrugada foi brutalmente rompido pelo som rítmico de helicópteros e pelo impacto seco das botas militares no asfalto. Sem qualquer aviso prévio ou direito a uma última despedida de sua terra, Mancuso foi arrancado de sua cela em uma operação relâmpago que exalava o cheiro da urgência política. As algemas de aço frio, que ele sempre julgara serem destinadas apenas aos seus inimigos,
Agora apertavam seus próprios pulsos com uma humilhação que ele jamais imaginara sentir. Naquela noite gélida, na pista do aeroporto de Catam, cercado por agentes federais estrangeiros e soldados colombianos de rosto coberto, a ficha finalmente caiu com o peso de uma montanha. Ele fora vendido. O homem que se orgulhava de ser o pilar de sustentação invisível do Estado estava sendo despachado para os Estados Unidos como uma mercadoria incômoda e descartável. A sensação de traição era um gosto amargo que inundava sua boca enquanto ele era empurrado para o interior da aeronave que o levaria para longe de seu império de pastagens e sangue. O voo rumo ao norte foi um exercício excruciante de silêncio absoluto e reflexão forçada. Das janelas pequenas do avião, ele viu as luzes da Colômbia diminuírem até serem engolidas pela escuridão do Mar do Caribe. Salvatore olhava fixamente para o teto da cabine, sentindo o peso da ingratidão corroer as últimas barreiras de sua lealdade. Ele havia financiado campanhas presidenciais, silenciado adversários incômodos da elite econômica e garantido a ordem brutal nas áreas rurais, para que outros pudessem governar de mãos limpas, tudo para ser abandonado no primeiro momento em que a conveniência diplomática exigiu um sacrifício. A fúria fervia em seu peito, uma raiva impotente diante das grades voadoras que o transportavam para um destino onde seu nome não impunha mais medo, apenas curiosidade burocrática. Ele percebeu, tarde demais, que para os poderosos instalados nos palácios de Bogotá, ele nunca fora um aliado de verdade, mas apenas uma ferramenta sangrenta que agora precisava ser varrida para debaixo do tapete da justiça internacional. Ao aterrissar em solo americano, o choque de realidade foi avassalador e desprovido de qualquer prestígio. O luxo ostensivo de Monteria, as fazendas que se perdiam de vista e o comando absoluto sobre milhares de homens armados foram substituídos por uma cela de concreto nua e fria. O uniforme laranja, padronizado e sem identidade, tornou-se o símbolo final de sua queda vertiginosa. Na solidão gélida da prisão federal, onde o ciclo dos dias era marcado apenas pela luz artificial e por refeições insossas passadas por uma fresta, Mancuso deixou de ser o temido comandante para se tornar um prisioneiro comum. Não havia mais assessores para bajulá-lo, nem guarda-costas para protegê-lo, apenas o eco persistente de seus próprios pensamentos e um ressentimento que crescia a cada hora de isolamento. Ele passava as horas em um silêncio contemplativo, observando as sombras que se moviam nas paredes brancas, remoendo detalhadamente cada conversa secreta e cada pacto selado com ministros, generais e congressistas que agora fingiam nunca ter ouvido seu nome. A solidão, contudo, tornou-se o terreno fértil para a gestação de uma nova e perigosa estratégia de sobrevivência. Se a elite colombiana acreditava que o silêncio de Mancuso poderia ser comprado com o exílio ou enterrado em uma prisão estrangeira, eles haviam subestimado gravemente a memória de um homem que guardava os arquivos de uma guerra inteira em sua mente. Das profundezas do sistema carcerário americano, Salvatore começou a processar a extensão do seu conhecimento como uma arma de destruição em massa. Ele sabia exatamente quem havia assinado os cheques que compravam balas, quem havia solicitado os ataques preventivos contra líderes sociais e quem havia brindado as suas vitórias paramilitares em clubes exclusivos. A vingança começou a ser desenhada com paciência, não mais com fuzis, mas com a precisão letal das palavras. Salvatore compreendeu que sua vida agora dependia de sua coragem em derrubar as máscaras daqueles que o traíram. Se ele estava destinado ao abismo, ele garantiria que não iria sozinho.
Os anos na prisão federal americana transformaram-se em uma eternidade de silêncio vigiado, onde o tempo parecia ter congelado entre as paredes cinzentas e o uniforme laranja que agora definia sua existência. Salvatore Mancuso, o homem que um dia comandou exércitos nas selvas e montanhas da Colômbia, via-se agora reduzido a um número de registro, uma peça em um tabuleiro geopolítico muito mais vasto do que as fronteiras de Córdoba. Enquanto cumpria sua sentença por narcotráfico, sua verdadeira batalha não era apenas contra as grades, mas contra o esquecimento e a complexa teia de extradição que envolvia 3 nações. Ele possuía a cidadania italiana e usava esse detalhe jurídico como um escudo estratégico, tentando a todo custo evitar o retorno imediato ao solo colombiano, onde seus segredos eram considerados mais perigosos do que suas antigas armas de guerra. A solidão americana, entretanto, não o silenciou. Pelo contrário, aguçou sua mente para a única moeda de troca que lhe restava, a verdade absoluta sobre os alicerces do poder. Nas sombras das celas de segurança máxima, ele observava o mundo exterior através de relatórios jurídicos e notícias fragmentadas que chegavam de sua terra natal. A distância física não diminuiu seu impacto na realidade nacional. No cenário político da Colômbia surgia a Jurisdição Especial para a Paz, a JEP, um tribunal destinado a desvendar as feridas abertas do conflito. Através das telas frias de videoconferência, conectando sua cela nos Estados Unidos aos tribunais em Bogotá, Mancuso iniciou sua metamorfose mais polêmica e audaciosa. Ele não era mais apenas o carrasco paramilitar ou o traficante condenado. Ele começou a se apresentar como um gestor de paz. Essa reinvenção foi recebida com um ceticismo carregado de um temor profundo por parte daqueles que outrora o chamavam de aliado e que hoje preferiam vê-lo mudo em uma tumba estrangeira. Salvatore passou a narrar, com uma precisão cirúrgica e gélida, os detalhes de massacres que a história oficial tentara apagar com o passar das décadas. Em depoimentos que duravam horas, sua voz ecoava descrevendo a logística do horror. Ele falou abertamente sobre os fornos crematórios construídos para dissipar o rastro físico das vítimas e sobre as centenas de valas comuns que transformaram a geografia rural em um cemitério clandestino sem nomes. Suas confissões não eram apenas relatos de violência gratuita. Eram dardos lançados contra a memória coletiva de um país que muitas vezes preferia o silêncio confortável ao confronto direto com seus próprios monstros internos. A cada nome mencionado, Mancuso desmontava a narrativa da guerra justa e revelava as engrenagens podres da cumplicidade estatal entre as forças de segurança e as autodefesas. A dúvida, contudo, permanecia como uma névoa espessa sobre cada palavra proferida através das conexões via satélite. Estaria Salvatore Mancuso, em busca de uma redenção genuína, consumido pelo peso dos milhares de mortos, ou era tudo apenas uma manobra calculada para garantir sua sobrevivência física e jurídica? Para as famílias das vítimas, que assistiam às transmissões com olhos marejados, o debate sobre sua consciência era secundário diante da necessidade vital de localizar os restos mortais de seus entes queridos. Cada coordenada geográfica fornecida por ele era um golpe de esperança misturado ao horror de enfrentar a realidade da morte. Por outro lado, para a elite política que ainda ocupava cargos de relevo, cada frase de Salvatore soava como uma contagem regressiva para a desonra pública. O Estado dentro do Estado estava agora sob a mira de sua memória prodigiosa e vingativa. O ambiente de tensão extrema atingiu seu ponto de ebulição quando, em meados de 2024, o anúncio oficial finalmente ecoou pelas manchetes. Salvatore Mancuso retornaria fisicamente à Colômbia. O longo exílio nas prisões americanas chegara ao fim, mas o homem que se preparava para desembarcar não era o mesmo que partira acorrentado anos antes.
Ele voltava com o controverso título de gestor de paz, carregando em uma mão as chaves para a verdade histórica e na outra as cinzas de uma era de barbárie absoluta. A notícia de seu retorno despertou fantasmas que muitos acreditavam estar enterrados para sempre. Nos corredores dos palácios em Bogotá, o medo tornou-se uma presença física e sufocante. Temia-se que sua presença no solo pátrio pudesse finalmente derrubar os castelos de cartas, construídos sobre décadas de impunidade. O retorno de Salvatore trazia consigo uma pergunta silenciosa que pairava sobre a nação. Estaria a Colômbia preparada para encarar face a face o homem que conhecia todos os seus segredos mais obscuros? O avião que transportava Salvatore Mancuso de volta ao solo colombiano não era apenas um veículo de extradição. Era uma cápsula de metal carregando décadas de dor, segredos de Estado e uma incerteza que sufocava o ar pesado de Bogotá. Quando as rodas tocaram a pista sob um céu cinzento e opressor, a segurança montada era algo sem precedentes. Snipers posicionados nos telhados do aeroporto e agentes de elite vigiando cada centímetro do asfalto refletiam o temor genuíno que sua simples presença causava. Ao descer a escada metálica, Salvatore não vestia o camuflado de combate nem os ternos caros de sua juventude em Córdoba. Ele parecia um homem envelhecido, marcado pelos anos de isolamento, mas seus olhos ainda carregavam a frieza calculista de quem conhecia perfeitamente os caminhos mais obscuros do poder e da barbárie. Sua chegada marcava o fim de um exílio forçado e o início de um confronto definitivo com a própria história. A recepção foi um mosaico de emoções conflitantes e profundas. Do lado de fora dos perímetros de segurança, a Colômbia dividia-se tragicamente entre o ódio visceral daqueles que sofreram suas atrocidades e a esperança pragmática de quem via nele a última chave para encontrar os restos mortais de milhares de desaparecidos. Mancuso não era mais apenas um prisioneiro. Ele era um arquivo vivo, uma bomba relógio de informações que gerava um tremor constante nos alicerces da política tradicional. Muitos dos que antes apertavam sua mão em reuniões clandestinas agora sentiam o pânico, torcendo para que ele nunca falasse diante de um juiz em solo pátrio. A atmosfera era de um acerto de contas que a elite preferiria que tivesse sido enterrado para sempre no esquecimento. O momento mais impactante de seu retorno ocorreu no silêncio denso dos encontros com as associações de vítimas. Ali, despojado de sua antiga aura de comandante inabalável, ele ficou frente a frente com mães que envelheceram, esperando por notícias, e esposas que nunca puderam enterrar seus mortos. Nesse clímax dramático, o ex-comandante das AUC enfrentou sua maior provação moral. Não havia mais a proteção das metralhadoras ou o respaldo de generais corruptos. Havia apenas a verdade crua. Quando ele começou a apontar no mapa as coordenadas das valas comuns, o império de silêncio começou a ruir. Cada corpo recuperado da terra úmida era uma prova da cumplicidade entre o Estado e o paramilitarismo que ele ajudou a consolidar em cada rincão do país. O que restou do império de Salvatore Mancuso, as vastas fazendas de Córdoba, onde ele um dia reinou como um senhor feudal, agora eram o centro de batalhas jurídicas para a restituição de terras às comunidades camponesas. O gado de raça e a opulência foram substituídos por processos intermináveis e o peso da desonra pública. No entanto, o seu verdadeiro legado não estava nas propriedades confiscadas, mas nos segredos que ele decidia revelar de forma estratégica. A análise de sua trajetória revela um homem que, mesmo em queda, mantinha o controle do tabuleiro. Ele pedia perdão em cerimônias coreografadas, mas guardava para si as informações que poderiam derrubar figuras influentes se sua própria vida fosse ameaçada.
Ao refletir sobre o ciclo de violência que assola a nação, a figura de Mancuso torna-se um símbolo das contradições colombianas. Ele é o vilão que busca a luz da verdade apenas para se proteger das sombras que ele mesmo criou. No fim, Salvatore permanece como um enigma inacabado no cenário nacional. Ele seria o herói de uma verdade dolorosa que o país precisa encarar, ou apenas um monstro astuto tentando salvar a si mesmo através da colaboração tardia. O solo que ele pisava estava ensopado de sangue, e enquanto ele continuasse a falar, o passado se recusaria a morrer. O destino final de Mancuso permanece incerto, mas seu rastro de cinzas garante que a Colômbia jamais esquecerá o preço amargo de sua guerra interna e a fragilidade de uma paz construída sobre segredos. Entre a redenção e a sobrevivência, ele caminha como um fantasma do passado, que insiste em moldar o futuro de uma pátria que ainda busca cicatrizar.